Você já se sentiu inseguro com aquele sentimento de que você não está 100% pronto? A real é que a gente cresce acreditando que sempre vai chegar um momento mágico, um dia que você acorda e magicamente você está se sentindo completamente pronto, preparado para esse desafio que está à nossa frente. Mas na realidade, isso nunca acontece. Lembra do seu primeiro dia na escola, que você mal sabia segurar um lápis, você mal sabia quem que eram aquelas outras crianças? Mesmo assim você foi. E na faculdade, quando você chega ali naquele lugar, naquele primeiro semestre, onde você não conhece ninguém, aquele mar de gente, pessoas de diferentes lugares, diferentes estados, completamente diferente do que você vivia na escola. Matérias completamente absurdas, né? Um nível de conhecimento muito mais avançado. Mesmo assim você foi. E no primeiro emprego, então, meu Deus, que frio na barriga era aquele. Você, primeiro de tudo, precisa provar para alguém que você merece entrar naquele trabalho, que você merece receber dinheiro dessas pessoas. Quando você de fato começa a trabalhar, recebe as primeiras tarefas, os primeiros projetos, algo que você nunca fez na vida, é sempre uma tarefa que exige habilidades e técnicas, até de programas que você nunca nem mexeu. Pois é, mesmo assim você enfrentou. E para entender tudo isso, a gente primeiro precisa entender que no nosso cérebro a gente possui mecanismos que a gente tem há muito tempo atrás, que são mecanismos chamados medo e ansiedade. E basicamente, quando esses mecanismos eles foram formando no nosso cérebro, a gente ainda vivia no meio da natureza como animais selvagens. Então era de extrema importância a gente ter um sentimento como medo para poder perceber se a gente estava em cenários e situações perigosos. Como, por exemplo, você enxergar um leão, você enxergar um urso, você enxergar um crocodilo, qualquer potencial predador que pode matar a gente, ou até mesmo ficar na frente de um penhasco. O seu cérebro ele sabe interpretar esse cenário e saber que aquilo ali te gera um potencial risco de vida. Porém, quando a gente volta para os tempos atuais, a gente se enxerga aqui nesse cenário atual que nós estamos, onde a gente não vive mais no meio da floresta e sim em meios mais civilizados, essa parte do nosso cérebro não vai ficar quieta, não vai ficar desativada e vai dormir em paz. Não, ela vai aprender a se adaptar para enxergar cenários potencialmente perigosos no nosso dia a dia, nesse estilo de vida, né? na nossa contemporaneidade. Isso significa que quando você vai enfrentar um desafio, principalmente enfrentar algo novo, ele vai despertar esses gatilhos e falar: opa, a gente está em perigo, calma lá, pisa no freio. Mas será que esse cenário é perigoso de verdade ou apenas desconfortável? Por isso que eu gosto sempre de fazer um exercício de reflexão de assim que você se depara com algo, com um cenário, com uma situação que te dá um medo, que te dá uma segurada, uma autossabotagem, você se perguntar o que de pior pode acontecer. Um exemplo, no caso de uma entrevista de emprego, fala: João, eu estou extremamente ansioso para fazer essa entrevista de emprego. Eu quero muito passar nessa vaga. Se eu fizer a entrevista e não passar, meu mundo vai cair, vou ficar sem chão. Só que vamos lá, dos possíveis cenários, vamos até tirar os bons, vamos até ser generoso. A ideia, a possibilidade de você passar nessa vaga e ser feliz, a gente não vai nem acrescentar. Vamos ver o que de pior pode acontecer. Que nesse caso é, muito provavelmente, o pior caso é você não passar na entrevista, você não ter um bom rendimento, você não falar de forma clara, você não ter um perfil atraente para a empresa e o pior que vai acontecer é você não passar nessa entrevista. E convenhamos, o mundo não acabou e nem vai acabar por causa disso. No momento onde você já não está nesse emprego. Você não estará perdendo nada. E vamos combinar, não é possível que apenas uma vaga vai ser boa para você. Não existe, essa era a vaga da minha vida. Meu, a gente vive num planeta com 8 bilhões de pessoas. A gente tem incontáveis empresas, incontáveis oportunidades de trabalho. Se essa você não passou, haverão centenas, milhares pela frente ainda. Ou seja, não é perigoso de verdade. O máximo que vai te trazer é um desconforto e não um risco de vida. E convenhamos, a vida está repleta de desconfortos. O que dita uma vida a ser feliz, agradável e satisfeita não é a quantidade de desconfortos que tem, mas sim como que você aprende a lidar com elas. Outro ponto importante
É aquela questão da ilusão do perfeccionismo. Que antes da gente dar um passo, antes da gente fazer algo, a gente tem que saber de tudo sobre aquilo, né? Então a gente só pode se candidatar a uma vaga se a gente estiver completamente preparado, tiver completamente um currículo perfeito para ela. Ou até mesmo nos relacionamentos. Eu só vou entrar no relacionamento, eu só vou me permitir estar namorando alguém quando eu tiver completamente lidado todas as minhas questões psicológicas e emocionais em relação ao outro. E a partir disso, muitas pessoas acham que a confiança é um pré-requisito para agir, mas na verdade não. Toda confiança só é adquirida depois que você pega experiência, depois que você vive, que você agrega na sua vida conhecimento. Ou seja, o que você precisa para começar, para agir, não é a confiança, e sim a coragem para lidar com a falta dela. Além da gente fazer aquela reflexão, né, mais racional, racionalizar o que de pior pode acontecer para enfraquecer o medo, diminuir o tamanho dele, a gente pode também quebrar esse grande projeto, essa grande tarefa em partes menores. Por exemplo, se eu quero escrever um livro, eu não vou direto com a ideia de que eu vou chegar, vou sentar na cadeira e escrever um livro inteiro. Não. Eu antes preciso definir sobre o que eu quero escrever. Eu quero escrever um livro de romance, eu quero escrever um livro de terror, de suspense, de drama. Depois disso, eu quero que seja uma linguagem contemporânea, uma linguagem mais de época. Quando que vai se passar esse livro? E depois que essas primeiras ideias forem criadas e desenvolvidas, eu vou pegar e vou escrever a primeira página, né? Vou definir um nome ali para aquele livro. Posso até definir depois, mas eu vou primeiro escrever uma página. Eu não sento na cadeira e escrevo um livro inteiro. Então você fracionar esse grande projeto em partes, fazer um esqueleto. Hoje, inclusive, a gente tem ferramentas como a inteligência artificial que ajuda a gente a definir um esqueleto ali prévio para que você consiga visualizar melhor o que você precisa fazer para chegar na ponta do projeto em si. Então é importante você realmente usar dessas ferramentas para você realmente diminuir toda aquela carga gigantesca que fica no seu ombro de tentar começar algum projeto ou ir fazer algo novo. É muito comum todos esses nossos medos, essas nossas ansiedades estarem ligadas a um medo de errar. Afinal, eu não quero ir fazer uma entrevista de emprego, eu não quero começar no emprego novo, ou começar um relacionamento com o pé esquerdo, errando, pisando na bola, vacilando. Mas entendam que ter medo de errar é ter medo de aprender. Muito provavelmente você não lembra porque você era muito pequenininho, mas quando você começou a comer pelas primeiras vezes com um garfo, uma colherzinha que os seus pais ou seus cuidadores te deram, você muito provavelmente se lambuzou inteiro de comida. E com certeza levou um tempo e muitos banhos para que você parasse de espalhar a comida inteira no seu corpo, até você ter o controle motor o suficiente para conseguir pegar uma colher de comida e colocar na boca sem sujar todo o seu corpo no processo. E aí a gente volta os nossos olhos para o dia de hoje. Você que está me ouvindo, quando você vai comer, você se lambuza inteiro? Você pode ir no máximo, quando está comendo alguma comida ali que exige da mão, um hambúrguer, algo do tipo uma pizza, você vai sujar a sua mão, mas você não vai sujar o seu corpo inteiro. Isso é muito provável que aconteça. Tem pessoas que comem e se sujam mais, mas num contexto geral, você não tem mais esse tipo de dificuldade, porque um dia você teve, um dia você errou, um dia você se lambuzou inteiro de comida. Na fase adulta, isso não é diferente. Você só vai se tornar um bom profissional, um bom arquiteto, um bom engenheiro, um bom analista de qualquer área que seja, se você errar no processo. Então lembre-se que ter medo de errar é ter medo de aprender. Ao invés de ter medo, anseie. Fala, eu não vejo a hora de errar. Porque eu lembro que o João falou que se eu errar, eu vou estar aprendendo. Então, tomara que eu erre, e que eu erre muito, porque você é uma pessoa super inteligente. Eu costumo dizer aos meus pacientes que ter esses medos é como ter o medo de pular numa piscina gelada. Você vai ter essa insegurança, você vai ter esse medo, porque você sabe que vai ser desagradável esse primeiro momento. O seu corpo está quente, a água está gelada, vai ser desagradável. Mas assim como na piscina, você mesmo assim pula, enfrenta esse desconforto da temperatura da água e logo ela passa, na vida também é assim. Não tenha medo de pular nessa piscina gelada.
Então perceba que você fazer todas essas reflexões, você lembrar de tudo isso no seu dia a dia, você olhar para trás, ver por tudo que você já passou, todos os anos escolares, todos os anos na faculdade, todos os anos trabalhando, tá? Se você é uma pessoa mais velha, pô, João, eu trabalho há 8, 10, 15, 20, 30 anos, pois então, olhe para trás. E esse tempo todo não foi à toa, você não dormiu durante 30 anos, não, você trabalhou, você viveu, você brigou, você foi feliz. Tudo isso é conhecimento, você não está usando uma máscara, você não está enganando ninguém, você chegou aonde você chegou por conta de você mesmo, por conta dessas experiências. Então, aprenda a olhar para trás e reconhecer tudo isso juntamente a todos esses exercícios de reflexão, de você refletir sobre esse medo, sobre o que de pior pode acontecer. E a partir disso tudo, né, da farinha, do ovo, do leite aqui que eu estou te dando hoje, você aprende a fazer esse bolinho e ter mais autoconfiança e parar de ter medo, parar com esse medo de não estar sempre 100% pronto para todos os desafios que acontecem na sua vida. Se você gostou, peço que você deixe o seu like aqui embaixo, sempre ajuda demais. Se gostou bastante, compartilha com alguém que você acha que vai gostar de ouvir esse vídeo.